amor de mãe, a situação ficou muito feia para o lado de Álvaro e Belisário. Isso porque, como sabemos, o Sandro está determinado a encontrar as pessoas que fizeram mal à sua mãe Lourdes. E para isso, após receber uma dica de sua amiga Daisy, ele começou a seguir o Belisário e acabou encontrando um livro onde o bandido guardava todas as anotações dos serviços sujos que ele fazia para Álvaro. Ao ler todo aquele documento, ele ficou perplexo e pensou muito bem no que ia fazer. Já no dia seguinte, o Sandro resolve levar todas aquelas provas à polícia. Ele entrega a prova diretamente nas mãos de Miriam. Miriam, analisando as provas recebidas de Sandro, começa a temer pela vida dele, visto que ali estavam provas de tudo de mal que o bandido tinha cometido. Ao ver o risco que Sandro estava correndo, a inspetora Miriam imediatamente pede para conversar com Raul e Vitória. É aí que ela sugere aos pais que o Sandro suma por um tempo da cidade. Miriam avisa que o Álvaro é muito influente, até mesmo dentro da polícia, tendo informante em todas as partes. Por isso, ela suspeita que a essa altura do campeonato, o Álvaro já tenha ciência que existem provas contra ele que o incriminam. Por este motivo, a inspetora Miriam avisa que quem melhor para proteger o filho deles nesse momento seriam os próprios pais, visto que existem muitos policiais corruptos. Miriam orienta que eles escondam o filho deles por um tempo, porque ele estaria correndo muito perigo. Raul e Vitória, ainda um pouco chocados com essa informação, se lembram de uma fazenda onde o Davi iria se esconder antes de ser atingido em cheio pela bala do Belisário. Já em casa, o Raul e a Vitória conversam com o Sandro e explicam qual era a orientação da inspetora Miriam. Sandro percebe a situação em que se meteu e acaba concordando que realmente o melhor neste momento era ele sumir. E a Verena, que agora está descobrindo os podres do seu marido, resolve nessa altura do campeonato abandoná-lo. Ela diz que nem todo luxo pode comprar a dignidade dela. E com o cerco se fechando, o Álvaro resolve fugir para que ele não fosse preso. E em meio a tudo isso, passam-se 2 meses na novela. E a coitada da Lourdes continua presa no cativeiro. A única comunicação que ela tem com o mundo é um radinho velho que a Thelma tinha providenciado para ela. Lourdes, através do radinho, descobre que o Álvaro estava fugindo da polícia. Lourdes, que é bem esperta e teve muito tempo para pensar no cativeiro, acaba percebendo que Thelma também estava entrando numa furada, já que o Álvaro era quem ajudava ela a manter Lourdes no cativeiro. E assim que a Thelma chega ao cativeiro para a visita diária que ela faz a Lourdes, Lourdes aproveita para jogar na cara que o comparsa dela estava foragido da polícia. Thelma, com raiva, acaba pegando o radinho da mão de Lourdes e jogando no chão com toda a força até estraçalhar ele em pedaços. Mas a dona Lourdes não deixa barato e diz que o cerco está se fechando e que logo logo será a vez de Thelma, visto que se Álvaro for preso, iria deletar ela para a polícia, o que deixa a Thelma pensativa e muito irritada. Thelma ainda dá um aviso a Lourdes, que se o Álvaro vier a deletar ela para a polícia, antes a Thelma terminaria com a vida de Lourdes. E o cerco começa a se fechar para a Thelma também em sua casa. Isso porque sua nora Camila começa a sentir
poucos movimentos nas pernas. Isso faz com que ela se lembre do dia do acidente. Ela acaba se lembrando até mesmo de um detalhe que pode fazer toda a diferença. E eu já irei te contar que detalhe é esse. Mas antes eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se você quiser continuar recebendo todos os resumos e novidades da novela Amor de Mãe, que você já se inscrevesse no nosso canal, que é neste botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. E Camila estava chegando à casa de uma homenagem que tinha acontecido na escola, onde ela foi eleita uma das melhores professoras. E já chegando à casa, ela observa um rosto familiar andando pela rua, e era exatamente o rosto de Veiga, o responsável por ela estar naquela cadeira de rodas. E após ter flashbacks do dia do seu acidente e reconhecer o homem que tinha tentado tirar a sua vida, a Camila começa a ter uma crise de choro. Em meio a esse desespero, ela consegue avisar ao Danilo, que estava do seu lado, sobre quem era aquele rapaz. Danilo imediatamente consegue tirar uma foto da placa do carro em que o Veiga estava usando. Após tirar a foto, Camila e Danilo entram para dentro de casa. Thelma estranha a exaltação de Camila e pergunta o que teria acontecido. É aí que o Danilo revela que ela tinha reconhecido na rua a pessoa responsável por ter atropelado ela. Thelma fica chocada ao ouvir essa revelação da boca de seu filho. Isso porque o Veiga era também a pessoa que estava ajudando ela a manter a Lourdes no cativeiro. Thelma até tenta tirar essa certeza da cabeça de Camila, dizendo que ela poderia acusar sem querer um inocente. Mas Camila retruca dizendo que não existe nenhuma lembrança falsa e que ela se lembra claramente o rosto do mau caráter. Após essa discussão com Thelma, Camila resolve sair com Danilo. Thelma fica desesperada perguntando onde eles iriam, com Camila assim tão nervosa. É aí que o Danilo revela à sua mãe que ele tinha conseguido tirar uma foto da placa do carro e que eles estavam indo entregar à polícia. Thelma, com medo de ser desmascarada, até tenta tirar isso da cabeça de Camila e Danilo, mas não consegue. E como última saída, ela acaba ligando para Álvaro para avisar que o Veiga estava correndo perigo de ser desmascarado. E por falar no Álvaro, ele está completamente sozinho na novela. Isso porque depois de ser abandonado por sua esposa, ele também é abandonado por seu advogado, que resolve que não irá mais defendê-lo. E quem vai se dar muito bem também no divórcio é a Verena. Isso porque ela afirma ao juiz que, como ela tem um filho de Álvaro, ela teria o direito de viver na mansão. E como Álvaro estava neste momento sem advogado, ela acaba vencendo a causa. E a Camila e o Danilo, após voltarem para casa, logo recebem a pergunta de Thelma se tinha dado tudo certo. Eles dizem que agora era só aguardar o serviço da polícia, que iria iniciar uma investigação. E o Danilo, antes de dormir, acaba vendo alguns papéis em cima da mesa. Entre esses papéis estava o documento de aluguel do sítio. Danilo logo questiona sua mãe sobre o porquê ela teria alugado esse sítio. Ela afirma que era para expandir os negócios, mas que por conta da pandemia ela não conseguiu fazer esse serviço, mas que, como já tinha firmado o contrato de aluguel, não pôde cancelar. Danilo não acredita muito bem na história que a sua mãe contou e depois ele acaba comentando com a sua esposa já no quarto que ele tinha anotado o endereço dessa casa e que ele iria até lá fazer uma visita e conhecer, para saber o que a sua mãe estaria escondendo dessa vez. E será que o Danilo vai ser o responsável por tirar Lourdes do cativeiro? Se você quiser saber sobre como será o desenrolar dessa história, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal,
que eu estou todo dia por aqui após a novela com um resumo novo para você, te contando em detalhes aquilo que vai acontecer. E eu gostaria também de saber a sua opinião. Amor de Mãe já está entrando em sua reta final. Deixe aqui nos comentários qual novela você gostaria de rever no horário nobre, junto com a cidade de onde você acompanha a novela.